Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 50 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia, no caso, módulo de epistemologia, né? Desde a aula 21. Da aula 1 até a aula 20, nós batemos aqui nesse curso Introdução e Fundamentos de Filosofia, o qual produzimos uma apostila e está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Não é obrigatória a compra, mas se você quiser investir no seu conhecimento, está lá um material excepcional, excelente. Beleza? Já aparece para você aí na tela a aula 50, a aula de epistemologia, né? Estamos estudando aí o conhecimento, né? Estamos estudando o conhecimento. Princípio da associação, já aparece para você. Princípio da associação, também tem outro nome. Teoria da associação de ideias, também tem outro nome. Leis da associação. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Princípio da associação, teoria da associação de ideias, leis da associação. E tudo isso, são nomenclaturas diferentes, de David Hume. Vamos prosseguindo aqui no empirismo. 1711, 1776. Estamos falando aí de filosofia moderna. Vamos em frente. Conceito. Conceito do princípio da associação. Vamos combinar um negócio aqui, pessoal. Quando chegar na teoria da causalidade ou do nexo causal, eu fracionei a teoria da causalidade em 3 pontos. Um epistemológico, que nós vamos ver agora. Teoria da causalidade eu fracionei em metafísico, ponto metafísico, ou seja, o aspecto metafísico. Vamos analisar lá na metafísica. E o aspecto lógico, nós vamos analisar lá na lógica, beleza? Hoje, nós vamos ver aí que um dos desdobramentos aí do princípio da associação é a teoria da causalidade, beleza? Ou o princípio da causalidade. Então, nós vamos bater hoje o aspecto epistemológico, que é o que nós estamos estudando. Epistemologia. Senão fica aquele curso embolado, por isso que filosofia se torna assim, confuso para alguns. Hoje você vai sair sabendo o que é o princípio da associação. Também chamado de teoria da associação de ideias, também chamado de leis da associação. O nome já diz, ó, associação. Então você vai associar as coisas. Acontece uma coisa porque, né, tá ligada a outra, percebe? Associação, beleza? São as propriedades, vamos ao conceito. São as propriedades responsáveis por conexão. Então são propriedades, isso interfere inclusive lá na lógica, responsáveis por conexão, que é junção, ligação de ideias. Então o que é associação? É uma propriedade que vai juntar, vai ligar ideias. Só isso por enquanto. Beleza? Constituem-se em princípios que indicarão a passagem, que é o mesmo que movimento, transporte, de quê? De ideias simples para as ideias o quê? Complexas. Então vai haver um movimento, né? Aulas anteriores, ideias simples e ideias complexas, dá lá uma olhada. Então esse movimento de uma ideia simples para uma ideia complexa, esse movimento entre as ideias, a associação. Veja, as ideias estão associadas, estão ligadas, estão juntas, beleza? Representam tendências e ocorrências marcadas pelas relações de passagem, transporte, coesão, ou seja, laço, associação, reunião entre ideias, mesmo conceito, tá? Formando-se assim novas ideias no espírito humano. Elas fazem com que a mente seja levada a uma ideia, de uma ideia para outra. Então, a associação vai fazer com que a ideia esteja num lugar e vá para outro. Só isso. Vai fazer essa ponte, essa ligação. Isso é associação.
Por enquanto, tranquilo? A associação é uma ponte, é uma ligação, é uma conexão entre ideias, entre situações, entre eventos, entre ideias. Beleza? Vamos aí, então, para investigações sobre entendimento humano do próprio David Hume. Vamos lá. Mas é impossível as próprias ideias simples se reúnam, mas é impossível que as próprias ideias simples se reúnam regularmente em ideias complexas sem um laço, ó, que as ligue. Percebe o laço? Percebe a ligação? A ligação entre as ideias, entre ideias simples e complexas, entre si, sem a propriedade associativa, sem que uma ideia introduza naturalmente a outra. Beleza, pessoal? Vamos em frente, então? Vamos aí. Propriedades. Hume dividiu e classificou as propriedades da associação das ideias em 3 tipos. São 3 tipos de propriedades. São 3 propriedades. Quais são as 3 propriedades? Aqui, ó. Semelhança, contiguidade, causalidade. Beleza? As propriedades são aqui semelhança, contiguidade, causalidade. Em cada slide vamos estudar cada uma dessas. Semelhança, contiguidade, causalidade. Essas são as responsáveis para fazer essas ligações entre as ideias. Beleza? Muito bem. Vamos em frente então. Vamos aí para a primeira. Semelhança. Essa aqui, ó. Semelhança. Aqui ela, ó. Semelhança. Essa propriedade ocorre pelo fácil deslocamento do pensamento de uma ideia para outra que com ela se assemelhe. Veja, se assemelhe, semelhança, correspondência. Então eu tenho uma ideia que emenda em outra ideia, vamos dizer assim. Uma ideia que se liga a outra ideia. E essa outra ideia que está ligando com essa ideia que está atrás, esse outro evento que está na frente, essa outra situação, é uma situação, veja só, correspondente à anterior. É uma situação que, veja só, se assemelha, tem assim, é parecida com a anterior. É parecida. Tá legal? Ou seja, ao nos depararmos com uma ideia, seremos facilmente transportados para outra, que com ela o quê? Se assemelhe, pareça ou lembre. Exemplo aí, a fotografia. Está em todos os livros, né? Respeitando aí a sequência normal da nossa aula, a fotografia. Tá com o teu café aí? Tô com o meu café, tô aqui com a coruja, Minerva. Estou aqui com a nossa caneca oficial, tranquilo? Beleza? Quando você estiver na aula presencial, né? Uma aulão aí presencial, você vai ganhar essa caneca aí, né? Ou vai comprar, né? Bom, enfim. Vamos lá, pessoal. A fotografia. Fotografia é o exemplo, então, da propriedade da semelhança. E como é que funciona essa fotografia? Presta atenção. Um retrato. Você olha para um retrato, pega um retrato. Facilmente transfere o nosso pensamento, a lembrança, né? A nossa memória. Para quê? Ou seja, a imagem que está ali transfere a nossa lembrança, o nosso pensamento, a nossa ideia, a ideia contida, veja, a ideia contida no retrato transfere a nossa mente, transfere o nosso pensamento para o quê? Para familiares, percebe? E aqueles familiares, veja, o retrato não é o meu familiar, não é. O retrato não é de carne e osso, não é? Mas ele transfere a ideia, ele liga, percebe? A algo semelhante. A pessoa que eu estou vendo no retrato se assemelha àquela que eu conheço na vida real. Os amigos que eu estou vendo lá, os lugares, não, aquele lugar é assim. Fotografou o cachorro, o carro, a casa, porra, aquele lugar, não é? Claro que houve mudança depois de um tempo, bom, enfim, mas aí já é outra coisa. Mas aquilo corresponde àquela realidade. Legal, pessoal? O princípio da semelhança é aceito aí pelo David Hume. É aceito tranquilo pelo David Hume, tá? Épocas, né? Eventos, ela não remete para lá? Não há uma semelhança, percebe? Não há uma semelhança do que você está vendo na foto para aquilo que você
para aquilo que existe, né? Então vamos lá. Os objetos semelhantes sempre se encontram em conexão. Os objetos semelhantes sempre se encontram em conexão com os objetos semelhantes. Percebe? Objetos semelhantes com objetos o quê? Semelhantes. Objetos semelhantes, uma foto, né? É semelhante ao quê? A outra coisa semelhante. O cachorro, né? O carro, a casa que foi fotografada. Percebe? Então há uma semelhança. Aí o princípio, então, né? O princípio, então, que deriva lá, né? Que é uma espécie lá da propriedade da associação, porque eu estou associando, é o princípio da semelhança. Tranquilo? Eu estou associando por semelhança. Muito bem, vamos em frente. Agora, a associação por contiguidade. Princípio da associação, veja só, agora, só que agora por contiguidade. Eu vou associar por contiguidade. E o que é essa contiguidade? Essa propriedade ocorre na hipótese de ligação, também é um liame, ó. Também é uma ligação, percebe? Um elo, né? Que entre ideias agora vai ocorrer no espaço-tempo. Agora a exigência da contiguidade é que haja essa conexão de espaço com o tempo. Então a exigência agora é que haja uma espécie de sucessão, haja uma espécie ali de ligação, um pouco mais aí, presa a essa ideia de espaço-tempo. Ou seja, uma relação em que envolve circunstâncias equacionadas e agregadas de local atreladas a temporal. Então o local, o lugar está atrelado a uma geografia. No caso, o tempo, né? O relógio está atrelado a uma geografia. É isso que vai acontecer. Então, exemplo aí, ó, uma âncora. Mas como assim uma âncora? Imagina um barco. Um barco que está navegando. De repente pode ser a vela, pode ser navio, o que for. A maioria dos barcos tem uma âncora, não tem? Aquele objeto, né, que o camarada, quando está parado, ele joga a âncora, né, e fica ali no mar, e fica ali, enfim, ela fica mais profunda, fazendo ali com que o navio não pegue uma correnteza e não saia daquela posição. Tranquilo? Quando o navio puxa a âncora, quando o barco puxa a âncora, o que se infere, o que se imagina imediatamente depois? Que o navio, que o barco vai o quê? Vai dar partida. É exatamente isso. Nós temos a ligação de espaço e tempo. Ó. Quando a âncora de um barco é levantada, dá-nos a ideia que o barco vai o quê? Zarpar. É um objeto seguido de outro. Então vai estar acontecendo uma coisa e logo depois vai acontecer o quê? Outra. Beleza? Está acontecendo alguma coisa naquele lugar. Beleza? E uma vez a âncora subindo, aquele barco vai se deslocar, vai sair daquele lugar, dentro do tempo aí marcado pelo relógio, do tempo marcado, do nosso tempo Cronos aqui, né? Beleza? Então a contiguidade é um evento que depois vem outro evento, mas a marcação aí é de um espaço com o tempo, a essa conjugação, a essa união de ideias de espaço-tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente então. Causalidade. Essa aqui, veja só. Vamos lá, rapidinho. Pega pra cá. Contiguidade, essa que nós vimos, é aceita pelo David Hume. Tá legal? É aceita. Ó, semelhança, aceita pelo Hume. Contiguidade, aceita pelo Hume. Só que a terceira causalidade, o terceiro princípio da associação, né? No caso espécie, que seria aí a causalidade, não é aceito pelo Hume, tranquilo? Vamos dizer assim, aqui há uma espécie de contramão. Aqui foi aquele golpe lá do judô, né? O Vasari, né? Aqui foi um Vasari em toda a história da filosofia, desde os pré-socráticos, passando ali, enfim, toda a filosofia clássica, tudo que veio para trás em termos de consciência, em termos de entendimento do que seja causalidade, Hume, ele dá um sentido inverso. Ele dá um 360, um 180, né? Porque vira ao contrário aí, enfim. Tá? Ele vai no sentido oposto.
Já já nós vamos ver, nós não vamos entrar nos pormenores da causalidade, porque ele é um ponto da metafísica, ao meu entender fica mais bem encaixado lá, tá? Mas aqui nós vamos ter ideia do que, qual o posicionamento dele com relação à causalidade. Primeiro entender o que é causalidade, né? Vamos lá. Essa propriedade ocorre na situação em que as ideias estão ligadas por uma relação necessária de causa e efeito. Aqui tem uma causa, ou seja, uma situação qualquer que vai, né, gerar um outro evento para frente, um evento posterior, que, veja só, os dois vão estar de alguma forma amarrados, atrelados, né? O evento posterior acaba sendo, vamos assim, estão atrelados, estão amarrados àquele que é o anterior, que é a causa. O evento posterior vai ser o efeito ou o resultado, né? No geral, há um fenômeno, que é um evento, uma ideia antecedente, chamado de causa, e outro consequente, chamado de quê? De efeito, ou resultado. Sendo que entre eles haveria um liame. Liame é elo, igual da corrente. Tá? Entre causa e efeito, um causa o outro, né? Um causa o outro, percebe? Fulano de tal estava martelando e martelou o dedo, percebeu? Qual foi a causa daquele machucado? A martelada. Então eles estão ligados aí, né? Por causa e consequência, beleza? Aqui por causa e efeito, um elo, um nexo causal, beleza? Exemplo, então, para ficar claro para você, preste atenção, nós estamos seguindo primeiro a linha normal, tá? Já já você vai ver a opinião do David Hume quanto a isso aí. A linha normal é essa, né? A linha normal é essa aí. Por exemplo, a fumaça. Observando a fumaça, vamos observar a fumaça. Poxa, se tem fumaça, qual é a coisa que você infere? Qual é a coisa que você vai concluir daquilo? Fala para mim, se tem fumaça, tem o quê? Fogo, não é isso? Se tem fumaça, necessariamente tem fogo, porque todas as vezes que você observou a fumaça, houve o quê? Fogo, beleza? Ó, quando pensamos em fumaça, visualizamos a condição anterior, que seria o fogo, ou seja, o calor. Então a causa da fumaça, né? A fumaça foi o efeito do fogo. A causa daquela fumaça, né, foi por que a fumaça ocorreu? Por causa do fogo. Tá? Então o fogo causou a fumaça. A fumaça foi o efeito da causa que se chama fogo ou calor. Beleza? Mas atenção, coloquei aí, ó, pessoal, olha só, tá em vermelho, né? Eu nem coloco essas paradas em vermelho, né? Para não, olha só, agora esse aqui eu coloquei, cara, porque aqui teve uma reviravolta, pessoal, na metafísica. Nós estamos na epistemologia, nós vamos bater só o aspecto epistemológico, o suficiente aqui, avançando pouca coisa só, para não ficar, né, para ficar tranquilo aí para você. E é o seguinte, cara, a causalidade, que é esse princípio que nós estamos estudando, da associação, também chamado de princípio da causalidade, teoria da causalidade, pressuposto da causalidade, relação nexo-causal, foi um modelo seguido dos pré-socráticos, passando pela filosofia clássica, enfim, toda a filosofia clássica como um todo. Mas cuidado, olha só, pessoal, mas contestado, criticado, divergido, questionado por esse filósofo empirista que nós estamos estudando agora, que é o David Hume. Eu já vou fazer um resumo por que ele, né, não se filiou aí, por que ele, assim, contrariou a causalidade ou o princípio da causalidade. Vamos lá. Um resumo tá aí para você, tá? São páginas e páginas, mas o extrato do negócio tá aqui. Lá na metafísica nós vamos aprofundar isso. Na lógica, alguns aspectos só e fechou, tá? Mas aqui é o seguinte, ó. Hume contestou, discordou, pois o processo de indução, preste atenção, depois nós vamos aprender o que é indução, né? Quando se parte de premissas individuais ou particulares, né? Para se chegar em conclusões gerais. Vamos lá, Hume contestou, ou seja, discordou, pois o processo de indução, qual o processo de indução? Esse aqui, de causalidade, tá?
esse processo de indução esbarra nos argumentos de necessidade, probabilidade e hábito. Lá na metafísica nós vamos estudar cada um desses, mas em resumo, David Hume entendeu, pessoal, que causalidade não há, veja só, não há uma necessidade, os eventos não se ligam necessariamente, é isso. Um necessariamente não causou o outro, é essa a ideia. Probabilidade, porque, veja só, não há uma certeza do segundo evento. Lá ele dá o exemplo, né, do taco de sinuca. O camarada lá, né, vai bater com um taco de sinuca, né, uma bola, né, no caso taco de sinuca, lá na mesa de bilhar, na mesa de sinuca, uma bola bate na outra e vai para a caçapa. Veja só, não há nada que comprove, por mais profissional que o cara seja, pessoal. Ele chega ao extremo de dizer que o sol pode ser que não nasça no dia seguinte, para você ter uma ideia. Lá não vamos estudar isso, tá legal? Lá na metafísica. Então nada garanta que, poxa, por mais que aquele cara acerte 1000 vezes o taco daquele jeito naquela bola, que a próxima jogada não seja diferente. E aí lá nós vamos trabalhar outras hipóteses também, porque nós somos enganados de alguma forma pela força do hábito. O que é isso? O que é esse hábito? De tanto a gente ver e perceber a coisa funcionando de determinado jeito, nós somos, assim, enganados. Nós somos enganados, né? A nossa mente é enganada, por isso a mente, ó, aqui nós estamos falando de empirismo, precisa da experiência. Só a experiência consegue comprovar o conhecimento. A mente, por mais que ela visualize aquelas sequências absurdas ali, né, de perfeição, não se chega a uma conclusão de que o evento na próxima vez, possa mudar. Então aí tem ideias aí, pessoal, por dentro dessas ideias tem as questões de finitude, né? Enfim, tem muita coisa por trás disso aí, né? Bom, a repetição de padrões, vamos lá, a repetição de padrões, eventos, experiências, é o resultado de casos semelhantes, é isso que eu estou falando, tá? Que ocorrem anteriormente. Essas repetições essas repetições, olha aqui, pessoal, não nos fornecem dados suficientes para concluir que há nexo causal. Apenas crença, apenas uma crença, né? Então eu só acredito que tem, né? Que teria ligação. À medida que vamos presenciando a repetição dessas experiências, sempre respeitando o mesmo padrão, vamos criando o hábito equivocado. Vamos criando, estamos vendo aquele monte de repetição, o cara lá com o taco de sinuca, né? Eu vou criando o hábito, eu vou criando na minha mente uma ideia equivocada, uma ideia errada, uma ideia que, veja só, eu mesmo criei nas minhas faculdades mentais, de que aquilo sempre vai ocorrer daquela forma, beleza? E de associar que sempre será da mesma maneira. Olha lá, ó. Para Hume, aqui que está o empirismo, aí que está o empirismo, ó. Somente, percebe? É cético praticamente, né? Só a experiência poderia nos trazer o que, pessoal? Conhecimento, beleza? Vamos a essa frase aí. O aparecimento de uma causa sempre traz à mente, ó. Uma causa sempre traz à mente, por transição costumeira, esse costumeiro aqui, ó, transição costumeira, ó, esse costumeiro aqui é o hábito, beleza? A ideia de efeito. Então, se eu tenho um costume, né, praticando aquela causa, como diz o ditado, né, um cachimbo, né, entorta a boca, seria essa ideia. Ele foi contrário a isso, tranquilo? Ele foi contrário a essa questão. Muito bem. Então, o princípio da causalidade, pessoal, não foi aceito pelo Hume. Joia? Muito bem. Então, para um bizu aí, né, montei um quadrinho para ficar aí uma prova real, beleza? Aqui o princípio da semelhança. Então, princípio da associação. Princípio da associação, aqui o argumento nosso da semelhança, da contiguidade e a espécie aí de causalidade. A semelhança vai buscar nela uma correspondência,
A contiguidade está ligada a questões de espaço e tempo, por isso contíguo, né? E causalidade, causa e o efeito. Esse aqui não foi aceito pelo empirismo de Hume, beleza? Muito bem, vamos em frente aqui, ó. Pessoal, só uma observação, aquilo que eu já falei, né? Observação, veremos separadamente as particularidades do entendimento de Hume sobre o princípio da causalidade, só o princípio da causalidade, já olhamos aqui o aspecto epistemológico dele, ao estudarmos a metafísica. Então lá nós vamos ver com maior, na verdade com uma abordagem diferente, mais profundo. E também o dilema de Hume, nós vamos estudar na lógica. Faz essa questão aí, faz essa questão dessa Universidade Federal aí. Assinale a alternativa que apresenta os três princípios de conexão, aí, ó, de ligação, né, entre diferentes ideias do espírito humano. Entre diferentes ideias do espírito humano, de acordo com David Hume. Beleza? Vamos em frente? A resposta aqui, semelhança, contiguidade e causalidade. Resposta à letra C de casa. Tranquilo? Beleza? Semelhança, contiguidade são princípios da associação e causalidade. Semelhança, contiguidade e causalidade são princípios da associação ou associação de ideias ou teoria da associação. Beleza, pessoal? Já aguardando você lá. São rodada número 1 e rodada número 2 de simulados. Beleza? Já aguardando lá no meu site para você adquirir e concorrer, chegar com tudo lá no seu concurso, na sua prova. Beleza? Rodada, ó, cada uma dessas aí tá com 10 questões e as duas rodadas estão com 20, somando as duas, né? 10 e 10 dá 20 pontos diferentes em qualquer edital de filosofia. São 20 pontos diferentes. Só para, eu acabei deixando de mostrar, mas o livro que a gente, né, os pontos que a gente estudou foi esse aqui, tá? Do princípio da associação. Então, voltando aí, rodada de simulados, você é o nosso convidado, comparece lá, façam as escolas militares, vestibulares, concurso Enem, beleza? Rodada 1, turma Apolo, e rodada 2, turma Dioniso, beleza? Aqui, ó, se você conhece alguém que precisa daqueles primeiros passos na matemática, eu montei um mini curso ali, né? Com aqueles primeiros passos na matemática, aquele destrave, cara, passo a passo, para você aprender essa disciplina, beleza? Esse mini curso aqui também é de conhecimentos pedagógicos, joia? E aqui tem a apostila do tomo 1 do módulo 1 que eu falei para você, né? Já está aqui à venda, a apostila do módulo 1, do tomo 1, você é o nosso convidado. Lá está a introdução e fundamentos de filosofia. Olha aqui, ó, 100 questões, 100 exercícios autorais meu e mais 150 de concurso. E é uma apostila teórica, tá? Com todo esse material que a gente montou, tá? Tá montando aos poucos. Cada um aí vai render uma apostila. Claro que você não é obrigado a comprar isso, mas é um excelente investimento para você. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, quer se aprofundar em questões, grandes questões da filosofia, são esses cursos aí. Felicidade, bem e mal, intuição, amor e paixão. Outros virão. Só um detalhe. Aqui não é curso de autoajuda não, bicho. E nem gurusagem. Gurusagem, não estou ensinando ninguém aqui a ser feliz, nem amor. Não, são aspectos técnicos, são aspectos teóricos desses e filosóficos, né? Do que os filósofos disseram, do que os livros falam sobre isso. Eventualmente tem uma mistura com ciência, né? A escala de Hawkins, por exemplo, aqui eu coloquei na felicidade, ó, aquele psiquiatra, tá? Tem outras coisas lá, beleza?
Se você quiser contribuir com o meu canal, né, na manutenção aqui do nosso serviço, ajudar, né, no café, na compra de materiais e por aí vai, esse é o Pix. Valeu, pessoal? profleonardbragaflores@gmail.com. Comparece lá no meu site www.leonardobragaflores.com e compra esses simulados. E vamos ficando por aqui. Qual foi a aula hoje? A aula hoje foi a aula de número 50, não é isso? Princípio da associação, ou princípio da associação entre as ideias. Ficamos por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, vou encerrando. Tchau, tchau. Valeu.